Vamos lá então, olha só que maravilha. Estamos aí de volta num dia nublado aqui no litoral, não é? Sexta-feira, sextou, começo de final de semana. E hoje, na janelinha do lado aí, vocês já viram que a gente tem a doutora Renata Zan, que está de volta aqui, né? Que saudade da Renata, né? Faz tempo já que a gente não batia um papo assim. A Renata é muito próxima da gente aqui do Tendência, né? Faz muito tempo que ela praticamente faz parte da casa, né? E aí tá lá em Porto Alegre, naquela doideira da grande cidade, e aí a gente, vez ou outra, né, vai lá e bate na Renatinha, na doutora Renata, lá na porta, né? Não na doutora, na porta, né? Diz, olha, vamos dar uma participada hoje aí. Hoje nós vamos falar um pouco mais aqui, porque eu acho que isso é incansável o assunto, não é, doutora? Sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha. Doutora Renata, bem-vinda! Muito obrigada, Cláudio. Muito obrigada a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar com você sempre. E eu também estou sempre à disposição quando vocês tiverem em pauta aí que seja do interesse, podem me chamar. Vamos lá, E vamos lá. realmente nós Pois estamos, né, com essa legislação que é tão importante para as mulheres e para o combate à violência contra as mulheres, completando 15 anos de vigência no Brasil, e realmente é um marco, né, para que a gente possa conversar sobre os avanços e possíveis retrocessos dessa lei, né? é. A gente vê uma série de acontecimentos ao longo desses 15 anos, não é? A própria Maria da Penha deu uma entrevista esses dias para uma emissora de televisão. Eu assisti a entrevista, né? Onde ela Uhum. mesmo dizia que muitas coisas mudaram, né? Essa senhora Maria foi, né, ela parou numa cadeira de rodas por inconsequência final da violência doméstica, né? Da violência contra a mulher. Mas o interessante é que nesta pandemia, e a gente conversava fora do ar agora, né? É, parece que é clichê, mas parece que a gente descobriu agora que o amor existe, né? Não na quantidade que nós imaginávamos, né? De uma quantidade bem menorzinha, porque quando as pessoas foram para casa ficar juntas o dia inteiro, quer dizer, além da pandemia, esses dias eu vi um comentarista de uma rádio aí da capital dizer que virou um Vietnã conjugal, né? As pessoas começaram a se bater, começaram a brigar e aumentou até o número de divórcios, doutor. Exatamente. O que nós falamos é que temos uma pandemia invisível, né? A violência contra as É, mulheres nesse período pandêmico está assustador. né? E o É que, uma que loucura. acontece? Houve também esse aumento nos divórcios, e é uma constatação que nós fazemos, não tecnicamente falando, até porque eu não advogo na área de família e tampouco sou psicóloga, né? Mas Hum, o que nós vimos em alguns casais é talvez uma ausência de intimidade e que essa necessidade de estar em casa agora forçou uma situação que antes não existia. Muitas vezes as não existia. pessoas tinham a fuga do trabalho e de outros compromissos e acabavam não encarando seus problemas de uma forma real, né? É. Houve um tempo que a gente pensava que ter intimidade com alguém a intimidade era física só, né? Não, não. Né? As pessoas estão juntas, elas dormem juntas, elas namoram, então elas têm intimidade. Não, não é isso. A intimidade é o dia a dia, né? É a cara amarrotada, antes da escova o Exatamente. dente, eu acordei dormir junto, eu passei o dia inteiro junto. E aí começou a ficar, né? A coisa começou a ficar Mas é uma série de difícil. situações, né, Cláudio? São dificuldades É, financeiras, né? É um estresse, porque é, pensa, é o estresse. muitas mulheres que têm filhos pequenos sem escola, né, tendo que trabalhar com as crianças ali, os homens também daqui a pouco encarando esse trabalho doméstico de uma forma como não era encarada. É, Então, é uma situação que, se daqui a pouco o relacionamento não tem bases sólidas e fortes, acaba abalando mesmo, não, né? não suporta, né? Não O que a suporta. gente Exatamente. tem visto? O que a gente tem visto muito, assim, é, se tem falado muito na violência contra a mulher. Eu sempre disse, quando a gente falou, até nós dois falamos sobre a Lei Maria da Penha em várias ocasiões, né? E eu sempre achei assim, puxa Sim. vida,
Mas é uma lei que, se a gente pegar ela para ler, ela é perfeita. Mas ela, na sua execução e como ela começou a ser usada, ela se conheceu também as imperfeições dela, né? E isso as próprias autoridades dizem, os próprios órgãos de defesa da mulher dizem, até o movimento feminista deve dizer. Porque uma coisa é estar no papel e a outra coisa é eu garantir que realmente aquela pessoa vai estar segura, ou que a denúncia daquela pessoa é procedente, ou que, por exemplo, aquela pessoa vai sair dali e não vai voltar àquela violência por uma série de questões sociais, né, doutora? E aí vem a violência também, Exatamente. não só contra a mulher. Agora nós temos tido uma sequência de casos de violência contra crianças, contra pessoas indefesas, contra pessoas mais velhas, da terceira idade. Que é isso, hein? Nós somos uma geração dotados de homicidas? Ou antes a gente só não sabia? A senhora que trabalha no direito deve saber. Esses números subiram, né? Pularam. Assim, eu acredito que a violência sempre existiu, né? O ser humano, infelizmente, é um ser mal por natureza. O que nos molda é a sociedade, os valores, enfim, algumas outras situações, porque não tem cabimento. Há um Exatamente. tempo atrás, uma delegada postou nas redes sociais dela uma filha agredindo uma mãe idosa na frente de uma filha adolescente. Então, tem situações que realmente não dá para entender. Com relação à Lei Maria da Penha, respondendo ao teu primeiro questionamento, realmente a legislação ela é perfeita ou é linda, né? Como se fala. É, E nós temos essa dificuldade aqui no Brasil, partindo já da Constituição Federal. A nossa Constituição Federal também é lindíssima, é perfeita, é emocionante. A gente pega o é. texto dela ali para ler, realmente é tocante que pensar que em algum momento no Brasil os governantes quiseram que a gente tivesse aquela vida ali exposta. E a Lei Já Maria da pensou? Penha também, ela é uma legislação protetiva, mas que realmente está faltando recursos financeiros para que ela seja implementada de fato, né? É Especialmente no que verdade. diz respeito à estrutura nas dependências das autoridades policiais. É. Aqui na nossa Então, região, há muito tempo, o pessoal ligado a esse movimento aqui da UAB, o pessoal todo aí, fala na tal daquela casa de acolhimento, né? E aí a gente foi ver um dia aqui, sim. conversando com uma advogada também de fora, uma mulher que já teve aí na Itália e tal, e é cidadã italiana Uhum. também, e passa meio ano lá, meio ano aqui, e a gente foi bater um papo. E aí nós falando e tal, não, mas onde é que tem essas casas? Ela falou assim, vai, tem um em Pelotas e tinha um em Porto Alegre, na região de tipo, Porto Alegre ou na região. E aí essa casa passou por várias transformações, voltou a ser uma casa de acolhimento, quer dizer, tem duas ferramentas dessas no estado. Ah, mas custa muito dinheiro. Ah, mas eu acho que não custa tanto dinheiro assim, né? Porque a partir do momento que uma mulher vai na delegacia e diz, olha, o meu companheiro, ele me agrediu violentamente e ele tem feito promessas de que ele vai me matar e eu não posso voltar para casa. Tá, mas aí eu vou para onde agora? Às vezes a família não mora na mesma cidade ou nem tem mais família. E aí? Essas casas um dia vão sair do papel, será, Exatamente. doutor? Olha, Cláudio, eu acredito que sim, porque nós estamos numa constante evolução e eu tenho fé que os nossos representantes também irão evoluir, mas não é a nossa realidade nesse momento. Só para tu É, ter né? uma Não é, não. ideia, a lei determina várias medidas que não são cumpridas, e medidas simples. Há um tempo atrás, por exemplo, eu estava numa delegacia e eu vi uma vítima de violência Maria da Penha sendo conduzida na mesma viatura que o agressor. A lei Que determina horror, que mas. haja um depoimento especializado. Ela estava atrás de um vidro, falando na frente de todo mundo que estava na delegacia o que estava acontecendo com ela, e ao lado dela estava o agressor assistindo o que ela estava falando no depoimento. Ou Então, seja, são situações, numa delegacia aqui no Lami, em Porto Alegre, que nós sabemos que é uma região um pouco menos é uma região desfavorecida economicamente, né?
Ah, sim, sim, Mas, sim. de qualquer E forma, aí, antes de faltar o dinheiro propriamente dito, falta uma boa vontade também das autoridades policiais. Porque se eu sou a policial que está tomando aquele depoimento, eu digo, não, olha, não tem uma sala específica conforme a Lei Maria da Penha determina. Mas a senhora vem aqui, é, que eu vou tomar o seu depoimento tentando de uma forma mais reservada. Eu acho que também falta muita vontade de cumprir o que a lei determina pelas autoridades policiais também. o que, o que não custa, aí não custa nada, não é? Porque, olha, aquela senhora foi agredida por aquele cidadão ali. Não, então é o seguinte, então, bota o cidadão lá dentro, né? Guarda ele lá, vamos tomar o É, depoimento da senhora e depois a gente vai lá buscar ele lá no Chilindró para depois, então, nós vamos tomar o depoimento dele. E é isso aí, não tem o que fazer, é só isso, né? Agora, botar sentado do lado, o cara tá ali. exatamente. Ah, a hora que nós. Quando a gente sair daqui, aí é que eu vou te pegar. E, obviamente, essa senhora que passou por isso, se ela não se separou, ela provavelmente apanhou pelo que ela disse na delegacia. Novamente, ela deve ter voltado para lá. Não Exatamente. é? E E assim, esse que é o Cláudio, problema. quando nós falamos da Lei Maria da Penha, é bem importante a gente esclarecer para o público em geral que o direito penal, quando se criminaliza uma conduta, é porque todos os outros ramos do direito e da sociedade faliram. Então, deveria ser, pelo menos, né, que respeitasse o Uhum, princípio da última raça, ou seja, quando nada mais resolveu, então aquela conduta é criminalizada. A própria história da Maria da Penha, ela nos diz muito sobre o que as mulheres sofrem no Brasil. E nós vivemos uma sociedade machista e arraigada no patriarcado, em que tem esse olhar sobre a coisificação da mulher, né? As mulheres são ainda tidas como uma propriedade. E eu sempre brinco, né? A mulher, ela sabe sofrer, ela chora, ela vai para balada, ela vai se queixar para as amigas, e o homem, quando sofre, ele mata, ele espanca, sabe? Então, muitas vezes eu falei em uma live que eu fiz ontem com duas advogadas de família, e eu digo que uhum. muitas vezes eu me sinto frustrada com o direito, porque não é o direito que resolve isso, sabe? Embora eu Não? acredito que deva haver essa punição, isso é uma questão cultural e que a gente vai resolver somente com educação. Mas com educação resolve daqui para frente. Mas a senhora também não acha que a gente tinha que montar uma cultura de meio nórdica, assim? Os americanos para isso são muito bons, né? Não, tudo bem. Tu vai botar uma bomba no shopping center? Tá, a bomba tem para vender na rua, hein? Ah, vai comprar um fuzil, vai fuzilar todo mundo? Fuzil tem para vender na rua, hein? Só que é o seguinte, pensa bem, Sim, porque quando nós chegarmos lá, eu digo nós, Estado, eles, ou tu vai te entregar ou vai morrer, não tem conversa. A situação é essa, não tem e não vai exatamente. chegar ninguém lá Sabe, para te dar beijinho, né? Eu acho que isso que a senhora sim, disse sabe que vale esses daqui dias eu para frente. estava. Agora com a turma que já está aí, não vale, Exatamente. E eu ia te né? contar que eu estava conversando com um cliente meu que está nos Estados Unidos, e ele me questionou há uns dias por que eu falava tanto sobre o papel da mulher no direito, na advocacia criminal, ou tinha Uhum, essa militância feminista, né? E eu contei para eles uhum, algumas questões que estavam acontecendo aqui no Brasil, e ele ficou horrorizado, porque ele disse que lá nos Estados Unidos, se uma pessoa tem na ficha dele que ele agrediu uma mulher ou que ele abusou sexualmente de uma mulher, ele fica impedido de fazer várias coisas, de alugar um apartamento, por exemplo, ou vários atos da vida civil, inclusive, sabe? que Então, loucura, né? fica marcado na paleta, que nem a gente diz no interior, né? E aqui Fica não. marcado na paleta. Eu participei, aliás, né, eu participei de muitas coisas. Uma passagem muito legal da minha vida foi a etapa que eu morei nessa cidade de Santa Maria. E isso foi muito legal, porque o movimento estudantil, o movimento feminista, o movimento do sem, todos os movimentos estão lá, né? Porque são muitas universidades e aí muita gente de fora e aquilo fervilha, né? Então essas Exatamente. noções estão mais presentes. Aí eu acho assim, ó,
lá naquele tempo, e claro, vamos dizer o nome por uma questão até de preservação e ética, tinha um colega de trabalho nosso agrediu a mulher. Né? Agrediu a mulher separaram, ela arrumou um namorado e ele encontrou ela na noite, num bar em Santa Maria, e agrediu ela. Aí ele foi preso. Naquele momento ele foi conduzido, prestou depoimento e voltou para casa. Né? Quando ele chegou em casa, ela estava arrumando as coisas para ir embora. Aí eles quase se mataram mesmo, porque aí ele bateu nela, ela deu uma facada nele, ela foi pro hospital, ele também foi. Ou seja, se isso é nos Estados Unidos, é outra história. Ah, tá assim? Então é o seguinte, o senhor não entra mais em casa, a senhora tranca a casa e o senhor não pode fazer isso. Entendeu? Se reincidir, o xerife encaminha para o julgamento amanhã de manhã. Não é o ano que vem, né? São as diferenças constitucionais, né, doutor? E o cumprimento dessas coisas, né? Nós temos muitos problemas aqui no Brasil. O cara que atirou aquela. Que diz respeito a esse cumprimento das legislações, né, Cláudia? A morosidade, a falta de estrutura, a falência total do Poder Judiciário. Nós estamos numa crise em que o Poder Judiciário atualmente faz praticamente 2 anos que não funciona. Então, realmente, quando a gente se compara com outros países, a gente vê o quanto nós estamos atrasados. Por que isso, hein? Os advogados andavam tão entusiasmados aí com a automação do Poder Judiciário, os processos eletrônicos, entra um vírus lá, destruiu o tribunal. Esses dias eu conversava com um juiz, um amigo meu, ele dizia assim, Cláudio, é que nem botar fogo onde guardava os processos antigamente. Só isso. Botar fogo. Ali pode ser que a gente recupere os processos, né? Pois é. É que assim, Cláudio, o que eu acho, sabe? O que aconteceu, na verdade, nesse caso do hackeamento do Tribunal de Justiça? Nós sabemos que, pelo menos o que foi passado para nós e o que a OAB também nos comunicou, né? O que acontece? Desde que iniciou a pandemia, muitos funcionários, ou quase a totalidade dos funcionários do Tribunal de Justiça foram trabalhar no home office e foram acessar todos os processos judiciais eletrônicos através dos aparelhos deles de casa, em que os filhos olham YouTube, que as crianças jogam joguinhos, tem zero segurança. Os canais aqueles que carregam um monte de vírus. Então, o que acontece? Esses servidores, eles estavam trabalhando nas máquinas em casa, por óbvio que se tornava muito mais aberto, apto para ter um ataque do que se estivesse trabalhando lá dentro do tribunal. Então, foi por aí que entrou. O que acontece? O que nós... Exato, foi em razão de uma servidora que estava trabalhando em home office. Do computador dela, eles identificaram, foi desse computador que veio. Pois é, daí eu não acompanhei como que foi o deslinde dessa situação deles. O fato é que nós estamos há 2 anos com os servidores do Poder Judiciário se negando a voltar a trabalhar de forma física, mesmo estando vacinados. Só para a gente não fugir do nosso tema, né? E é o que eu sempre digo, assim, servidor público deve servir pessoas. Se ele não gosta de pessoas, ele está no lugar errado. Então, deveria pedir exoneração e trabalhar com qualquer outra coisa que não fosse pessoas, né? É verdade. É um tema polêmico, né? Polêmico, muito polêmico, nossa, se é polêmico, né? Aliás, a quantidade de servidores públicos que existem no Brasil, inclusive, não é muito pequena, né? E é polêmico, porque na verdade o servidor público é uma pessoa, no meu entendimento, agraciada pelos deuses, né? Porque ele é um cara que tem estabilidade, ele geralmente não ganha mal, não é? E geralmente ele não sorri, então ele não gasta nem energia do rosto, né? Tá tudo certo. Pois é. Eu não entendo. Não são também, todos. Sabe que parece que essa adrenalina, o risco que nós temos em cada mês ser uma incógnita de como que vai ser o faturamento, como que vai ser o andamento das nossas empresas, parece que nos dá um gás diferente, né? Mas, assim, da mesma forma, como tem pessoas boníssimas, né? Tem pessoas maravilhosas, extremamente qualificadas nos quadros do Poder Judiciário.
Só que Tem, eu já encontrei. realmente nós estamos vivendo uma situação muito caótica, sabe? As pessoas estão sendo presas, não estão sendo submetidas às audiências de custódia, o juiz não está olhando para a criatura ali para ver se sofreu uma tortura ou não, né? Nós estamos com os nossos presídios abarrotados de pessoas, então realmente está bem complicado. Tá terrível, né? Doutora, já falamos mal de muita gente. Mas na verdade, o que nos move é uma sede interminável por ordem, né? E aí a gente vê uma grande desordem, às vezes, e fica pensando, não, mas para aí um pouquinho. Não, mas esse cara aí vai ser preso com facilidade. Aquele cara que atirou a sua colega prédio abaixo no Paraná, entrou com a moça no cabelo, dando com a cabeça dela na parede do elevador, massacrou ela. Tem uma colega sua de Pelotas que eu entrevistei aqui um dia que acompanhou aquilo, o caso, foi convidada lá pelos familiares para estar lá. E estava contando aqui, diz que é impressionante o depoimento do assassino. O cara convincente, ele disse, não, mas eu não bati nela. Eu tentei conter ela, inclusive, para não se machucar. E aí nós estávamos conversando no apartamento, quando eu olhei não vi mais ela. Aí os peritos que estavam lá não riram, claro que não riram no tribunal, né, mas que dá para se ver assim claramente as feições do cara puxando para rir. Tinha as unhas dela na berlinda fora ali, e quase que aquele cara escapou. Exatamente. Ou seja, que mais que falta, né? Não falta mais nada. O senhor acha que tem mais alguma coisa? Sabe O que precisa com de fato relação a mudar? isso, né, Cláudio? Exato. E assim, naquele julgamento ali desse caso, fica muito claro um problema que as mulheres enfrentam desde sempre, porque não é à toa que na Lei Maria da Penha se dá um valor a mais para a palavra da vítima. Porque a mulher sempre está sendo associada à mentira, porque a mulher está sendo o que ela está falando não condiz com a verdade, porque ela é louca, porque ela é desequilibrada, porque eu não bati nela, ela se atirou da sacada. Então, tu pode ver que eles tentam, não de uma forma expressa, mas sempre há uma misoginia velada em tudo isso. E é por isso que essa legislação da Maria da Penha ela dá esse valor mais relevante para a palavra da vítima por dois motivos. Primeiro, porque muitas vezes a violência doméstica ela é praticada dentro da unidade domiciliar ali, da convivência familiar. Né? Não tem testemunhas. E outra, em razão disso, de que a mulher está sempre, constantemente sendo desacreditada. É exatamente isso que aquele rapaz tentou fazer naquele julgamento. Tentou Indo fazer, ele tentou. totalmente A Christiane contra as provas Spitzer, que né? estavam no processo. Né? Ele jogou ela, não. Não, e ele foi lá embaixo, buscou o corpo, levou pro apartamento de volta. Né? Ele foi lá embaixo, pegou o corpo dela já morta, levou pro apartamento. Né? Então, não tem o que fazer, não tem o que dizer ali, né? É fato que foi um homicídio brutal aquilo. E aí são essas coisas que nós temos vivenciado e presenciado, né, cada vez mais nesses 15 anos, né, da Lei Maria da Penha. Olha só, eu até busquei alguns dados para trazer para vocês, porque muitas vezes quando nós descrevemos alguns fatos não parece tão impactante quanto olhar os números. Mas olha só, em pesquisa do Instituto Datafolha, foi constatado que em torno de 17 milhões de mulheres afirmam só no ano de 2020 ter sofrido violência doméstica. A cada 17 minuto, milhões. 8 mulheres apanham no Brasil. 17 milhões que já sofreram agressões físicas ou psicológicas ou sexuais. A cada 8 minutos, a cada um minuto, 8 mulheres apanham, sofrem uma espécie de agressão no Brasil. Né? E o que acontece? O que é bem importante também a gente falar? Que tudo
esses números aqui falam muito sobre sobre a dependência econômica ou material dessas mulheres, sabe? Então, eu sempre encarei a legislação Maria da Penha de uma forma interdisciplinar, em que a gente tem que trazer para o debate também pessoas que possam ajudar essas mulheres a empreender, sabe, Cláudio? Porque eu posso É, garantir para vocês que no momento que essas mulheres pararem de depender economicamente desses agressores, essa realidade vai mudar, vai. sabe? Vai, Então, porque a dependência financeira, a dependência do lugar onde morar, né, tudo, né, aonde mora, às vezes o que come, tudo depende daquele cara que está agredindo. Mas aí também tem outra coisa que eu achei preocupante. Esses dias deram uma mexida na Lei Maria da Penha e agora não pode mais brigar com a patroa. Se brigar com a patroa e falar alto, podão a Lei Maria da Penha, quer dizer que nós vamos ter que apanhar quieto agora, é isso? Aí também não, não, não né? é verdade isso. Agora a Lei 14.188 criminalizou a violência psicológica. E violência psicológica é diferente de brigar, né? De discutir. Ah, dá pra xingar Mas ainda. assim, ó, de Ah, não. fato, Ah. mais ou menos, não. Mas é que assim, ó, as Pois é, olha críticas aí. que esse dispositivo está enfrentando é que, Ah, porque assim, ó, para as pessoas entenderem, o que, que acontece? Quando a gente vai criminalizar uma conduta, a gente não hum, pode deixar não pode deixar expressões muito abertas ou uma subjetividade muito grande que dependa muito do juízo valorativo daquela pessoa que vai julgar o caso concreto. E no dispositivo, entendi. no artigo 147b do Código Penal, que foi trazido pela Lei 14.188, dentre todas as condutas criminalizadas ali que compõem a violência psicológica ou qualquer outro modo. E essa expressão acaba, para alguns, né, é até mesmo inconstitucional, mas a crítica vem sendo que é um dispositivo penal, né, do Código Penal muito aberto, muito subjetivo, em que não tem a certeza de qual conduta que está sendo criminalizada, e isso realmente não pode acontecer numa legislação penal. Mas, ao mesmo Entendi. tempo, isso falando, eu falando como processualista, né? Mas, ao mesmo tempo, Sim, eu entendo que criminalizar a violência psicológica é um avanço incrível para a legislação, porque muitas vezes uma palavra ou uma humilhação, um constrangimento é muito mais doloroso do que do que um tapa, por exemplo. Então, é. muitas mulheres estão inseridas no círculo da violência e não se dão conta, Então quer dizer que a sabe? Ou não grosso entendem modo que aquilo agora, dali não é permitido. a grosso modo agora, quando formos convidados para padrinhos de casamento, você que está casando, bote na sua lista de presentes, principalmente o noivo. Por favor, o Código Penal ou só a Lei Maria da Penha. Lê bem antes. Entendeu? Que até lá na noite de núpcias Gaudério tu pode te complicar. Entendeu? Então, lê bem É. antes. Não, E não, não pode mais. olha só Não, como é não. pertinente isso que tu falou, porque tem algumas mulheres há um tempo Pertinente não, atrás que elas não aterrorizadora. sabiam Ah, que mulher casada não poderia ser abusada pelo marido, mas pode. E eu espero que todas as mulheres saibam disso, que embora uma mulher seja casada, ela não é obrigada a ter relação sexual com o marido. E no momento que ela é obrigada a ter uma relação sexual, ela está sendo abusada. Então, bah, já pensou? O realmente, assim, cara mas uma vez assim, por a ano gente tá também conseguindo tem que namorar com ter a um. patroa, hein? Hein, doutora? Uma Mas a vez gente por tem que ano ter tá uma conseguindo dar uma razoabilidade, namorada? né? Porque assim, ó, tem. É. Hã? Não entendi. Uma vez por ano, o cara vai lá e consegue namorar com a patroa, já tá ruim o relacionamento. Aí ele chega em casa, toma aquele banho cheiroso, é hoje, né? Aí ela puxa a Lei Maria da Penha do bolso, olha, lê aqui que agora é crime. Não me vem com florzinha. Aí acabou. Não, olha, Onde quem nos disse é dera homem? que fosse assim, né, Cláudio? Tem muita mulher Fosse assim numa sofrendo, boa, né? muita mulher sendo Brincando. abusada. É. Realmente, eu acho assim, e o que eu sempre falo, tá?
nós precisamos cuidar da saúde mental dos homens, porque não é normal, Tá, mas... esses números aqui não é normal, Hum. sabe? E eu sempre Mas, doutora, digo como é que o que cara chega a filosofia feminista, Hã? Não, e eu pode sempre seguir. digo que a filosofia feminista, ela não tá ali só para defender a mulher, ela tá para defender a humanidade, porque como seria bom se a gente não tivesse um machismo tóxico a ponto de dizer para os homens, olha, tu não pode chorar, tu não pode sofrer, tu não pode demonstrar teus sentimentos. Imagina se a gente vivesse num mundo em que os homens demonstrar o sentimento fosse natural, fosse normal, e saber lidar com as frustrações, com as decepções, sem querer matar alguém, sem querer espancar alguém, É, sabe? é Então é verdade. nesse sentido que eu falo que a saúde mental no Brasil ela não é atendida, sabe? E se nós estamos nesse nível aqui é porque há muitas pessoas doentes e que não são tratadas dessa forma, né? Não querendo romantizar o agressor, longe disso, Não, eu mas tem quero que até umas sejam pessoas punidos. bem Mas ao conhecidas mesmo atualmente aí. tempo, É, isso, tem uns mas ao bem mesmo tempo eu conhecidos acho que atualmente nós aí. precisamos olhar para as pessoas com mais humanidade e entender, não, aquela pessoa ali está doente, ela precisa de tratamento. O cara é casado há 25 anos. Como é que entra na delegacia, a mulher diz assim, olha, eu sou casado há 25 anos com o Zé Soares, uma alusão só, né? Se eu fui violentada por ele. Uhum. Como é que o delegado ou a delegada sai de uma denúncia dessas, doutor? Como é que configura isso? O cara vai dizer, mas eu somos casados há 25 Não, mas anos. é que Somos assim, casados há 20... mas daqui a pouco tantas coisas podem mudar, daqui a pouco esse homem ficou com ciúmes dessa mulher, ou daqui a pouco ele se interessou por outra pessoa e mudou o comportamento. É que assim, ó, na verdade, Cláudio, o que os especialistas falam e os estudiosos é que não é muito difícil tu passar de um relacionamento bom, né, com aquelas brigas, os atritos normais ali, as diferenças, mas um relacionamento respeitoso para uma agressão Uhum. física, sabe? Sempre tem é o que a gente fala no direito, um hipercrime, sempre tem uma violência psicológica, uma violência moral, sabe? Daí tu começa a ser chamada de burra, daí tu começa a ser chamada de gorda, daí tu começa a Por quê? dizer que Porque não é boa inteligente para a outra? nada, que tu já é uma velha, que ninguém vai te querer. E daí, lá pelas tantas, acontece a violência física, sabe? Física. Então, o que eu acho tão incrível o que vocês fazem aqui de trazer informações para as pessoas é para que essas mulheres que estejam passando por isso, elas se atentem para não deixar chegar na violência física. No momento que ela viu que É. o relacionamento dela tá assim, sabe, que tente, peça ajuda, fale para as pessoas o que está acontecendo e resolva e acabe esse relacionamento antes que aconteçam coisas piores, né? É verdade. Esse tipo de situação é muito comum, né? Porque daí é inteligente a outra. Ô, doutor Renato, mas o senhor acha que as mulheres são uma classe unida? Assim, Cláudio, durante muito tempo, e eu falo de séculos e séculos e séculos, as mulheres Ah, elas foram criadas para competir, né? Tanto que uhum, até mesmo na criação, graças a Deus não foi meu caso, mas até na criação entre a mãe e a filha ali, quando aquela mulher começa, eu já estou na beirada dos 40 anos, né? Quando começa a uhum, olhar, ver a juventude de uma outra mulher, acaba dando uma incomodada, sabe? Mas isso é uhum. natural. O que a gente tem que se policiar é para que não essas questões internas não nos, não nos deixe maldosa a ponto de serem machistas com outras mulheres. Mas é uma construção dessa geração, da minha geração e das gerações futuras. Eu acredito que a gente vai estar bem melhor. É que eu tenho umas amigas, um dia a gente estava conversando e eu dizia assim para elas, olha meninas, eu vou dizer para vocês, o homem quando tem uma mulher fora de casa, sem vergonha, eu tenho um amante, entre as mulheres é o seguinte, roubei o marido dela. Mas vocês são desunidas. Isso é suprema desunião, né? E aí depois a gente ainda tem agora, ainda inventaram a lei Maria da Penha. E acabou.
Mas claro que isso Mas é é que eu acho brincadeira, né? assim, mas é que, olha só para tu ver, como as mulheres, e isso tem, na verdade, uma questão cultural e de criação, porque muitas E vezes machista. falta aquela figura masculina para aquela mulher Uhum. e ela tem o arquétipo da amante, né? Eu não sei se tu É. já teve acesso aí ao conteúdo do Jung, que ele fala sobre os 12 arquétipos, né? E a mulher que ela Uhum. tem a ausência da figura masculina, ela se torna aquela mulher que ela está sempre querendo conquistar a pessoa, sempre querendo que aquele homem olhe para ela. Então, na verdade, aquilo dali é uma falta de pai, e que ela está sempre buscando o pai dela em outros homens. E o homem pode ser casado, e o homem pode ser casado com a melhor amiga dela, ela está tentando sempre. Mas isso, na verdade, é um problema da mulher, um problema interno, né? Uhum. Mas eu acho que É um agora o problema mundo, a extremamente gente está vivendo feminino. numa era da expansão da consciência, né? Então agora a gente está É. conseguindo se encontrar melhor, a ver essas falhas da nossa criação e tentar curar isso com terapia, né? Terapia, né? É o que tem que fazer. Inclusive, eu acho que vai haver uma geração de psicólogos ainda que vai ficar milionário quando o Oriente Médio mudar de posição daqui a 2.000 anos, né? Vão ficar milionários lá, porque aí lá tem serviço. Lá tem muito trabalho, É né? Porque verdade. assim, ainda existem, né, na Terra lugares onde as mulheres são tratadas como um camelo, como uma sub-raça, Uhum, né? É uma coisa. A gente fala que não, mas não é possível isso. É possível, sim. sim. Existem esses lugares, existem essas pessoas, e a mina, aquela Malala, tomou um tiro de fuzil no rosto que não morreu, porque realmente tinha que ser como bandeira terra fora, mostrando Sim, aquilo, não é? Balhada, não é? Por exatamente. aqueles E sabe o que anjinhos é lá, né? mais incrível? E para tu ver como isso é uma coisa que internaliza, que nós temos repetições comportamentais, né? Teve algumas mulheres que foram questionadas, né, em outros países do Oriente Médio por que elas não se rebelavam e não tiravam o véu do cabelo, não usavam roupas mais curtas, e elas diziam que não, que aquilo era a cultura dela, era o que eles tinham São felizes assim. esse aprendizagem na religião deles também. Então, elas não se sentem muitas vezes, algumas, né? Não se sentem É, violentadas. Da mesma forma que tem algumas que já são mais insurgentes. Então, isso é uma questão muito cultural. Né? Assim como no Brasil, por exemplo, durante muito tempo, nós vivemos a cultura do estupro, em que os homens achavam que era natural estuprar mulheres. Então, é, isso é uma questão muito mais profunda, né? Que a gente teria que analisar o porquê que essa pessoa, por que começa essa construção, né? Que não tem explicação do eu ponto acho de que vista humano. não, não tem. É uma monstruosidade mesmo, porque isso sai do campo do carinho, sai do campo do amor, sai do campo do prazer, sai do campo da racionalidade humana e entra no campo da desconstrução, da destruição, do machucar o outro fisicamente, não Exatamente. é? E do não ter prazer com uma coisa que seria uma coisa para ser prazerosa e que acaba sendo para o outro doloroso. Eu não vejo onde é que o libido do doente funciona. Então, quer dizer, o cara Pois são é. doentes, mas vai ser muito difícil a gente adotar essa ideia da E tu doença pode do cara que ver, se a pratica gente isso, né? fizer, e se a gente fosse fazer um levantamento, Cláudio, com esses agressores e com esses homens que matam as mulheres, que torturam as mulheres, tu pode ter certeza que eles tiveram problemas ou abandono com as mães na infância. Então, é por Ah, isso que eu é? falo, eu não sou da área da psicologia, mas como nós Uhum, advogamos na área criminal, nós temos muito contato com os uhum, laudos, com as perícias. Então, cada vez mais é muito nítido para mim que uma desestruturação familiar, e eu não falo família pai e mãe, pode ser duas mães, dois pais, três pais, uhum, enfim, não é essa a questão. uhum. Mas o que eu falo é assim, ó, quando uma pessoa não tem muito bem definido aquela figura feminina, aquela figura masculina, aquela figura paterna e materna, e aquela uma segurança ali na formação do caráter dela, isso acaba influenciando muito o adulto que ela vai se tornar. É, certamente. Certamente. É uma sementinha, né? Vai se desenvolvendo aquela árvore. Uhum. Pega uma mina de 5 anos e se tira do Brasil, leva para um país desses extremamente conservadores lá do Oriente Médio, né? Porque, não, está aqui,
acusando nem fazendo causa de gênero. Leva para lá, para a cultura deles. E depois, aos 25 anos, traz esta mulher de volta para cá, ela vai ficar horrorizada com as mulheres de biquíni na praia. Com as mulheres que dirigem um carro, que vão ao estádio de futebol. Não, vai ter um ataque cardíaco vendo isso, né? Imagina. E aí é isso. Mas em contrapartida, estes homens vêm para o Brasil, né? Que isso mude. Eu também. Doutora Renata, muito obrigado. Eu espero realmente que isso mude. Mais uma vez, por mais esta participação tão gratificante, tanto legal, um papo assim, que a gente vai levando e vai nos conduzindo, né? Isso que é bom, esclarecedor, né? E tudo muito de bom, obrigada, grande abraço, eu beijo. Essa oportunidade. Cuide-se aí. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo que está nos assistindo ou vai nos assistir. E fica, então, o meu apelo para as mulheres que estão nessa situação de violência ou vivendo nesse círculo de violência que peçam ajuda, em que acabem de vez com a situação para que não aconteçam coisas piores, tá? Muito obrigada pela oportunidade de levar essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis. Até a próxima. Até. Doutora Renata Zanck, ela é criminalista. Não se engane com a aparência meiga dessa moça, não. É uma fera, advogada criminalista. Aliás, aqui no Tendência as mulheres são maioria, né? Eu aqui figuro sozinho. Vocês já repararam isso, né? Sou eu e a turma da técnica, né? Porque o resto são as mulheres, né? A turma toda, né? Temos aí a Mari Bueno, a Carlota Bertoli, eu e o Júlio. Estamos sozinhos aqui, né? A doutora Carlota Bertoli, né? E aí a mulherada dominou aqui. Se a gente pegar todos os programas do Tendência, vocês vão ver que aqui as mulheres sempre foram maioria. A Helena Silveira, né? Então aqui a mulherada é maioria, né? É maioria. Mas não precisa ser maioria nem minoria. Basta que se consiga tratá-las respeitosamente, o que na verdade não é nem para receber uma flâmula por isso, né? E que se tenha essa convivência decente e saudável, como nós do Tendência sempre tivemos com as nossas colegas. E o resto, gente, a gente noticia história. Vamos lá? Então, painel do coronavírus atualizados no estado do Rio Grande do Sul. Hoje, casos confirmados, 1.388.588 gaúchos. Hoje, não é? Os destes estão recuperados 97%. Óbitos nas últimas 24 horas são 21. O total de óbitos no Rio Grande do Sul até agora, 33.724 pessoas morreram. Já dá uma cidade de porte médio. Vamos de novo? 33.724 pessoas até agora morreram. Olha, dá uma cidade mais ou menos ali do tamanho de Osório e tal. Então, quer dizer, para pensar. Não é uma cidade pequena. A taxa de ocupação da UTI está em 60,3%. As UTIs estão ainda com ocupação muito baixa. Número de vacinação, 59,2% da população já recebeu, né? Já recebeu a primeira dose da vacina. E 29,7% da população está com esquema vacinal completo. Isto no Rio Grande do Sul. Precisamos vacinar, ainda não é expressivo o número de vacinados, mas a gente vê como já fez uma mudança enorme, não é? Nas questões aí de hospitalização e de ocupação das UTIs nos últimos dias, este número de gaúchos vacinados. Agora vamos para os números do coronavírus atualizados ontem em Tramandaí. Números confirmados são 6.497 pessoas e recuperados 6.163 pessoas. Hospitalizados são 7, óbitos 208 e em isolamento são 230 pessoas. A vacinação em Tramandaí, das doses recebidas pelo município até agora, são 55.328 doses. Doses aplicadas, 50.392 doses, né? E pessoas que receberam a primeira dose, 35.342 pessoas. Pessoas que receberam a segunda dose, 15.050 pessoas em Tramandaí até agora receberam a segunda dose da vacina. Em Imbé, os números confirmados hoje, 3.000
496, recuperados 3.357, hospitalizados são 15, óbitos 127, nenhum novo óbito nos últimos dias, o que é muito bom já, é sinal da vacinação, não é? E os números de vacinação, doses recebidas em Bé, 26.362, doses aplicadas, 25.847, 64,97% das pessoas cadastradas no vacinômetro recebeu a primeira dose e 36,56% estão imunizados no município de Imbé. Então aqui os dois municípios, né, aqui próximos aqui da nossa central, estão assim com a sua vacinação, que também não vai mal o litoral afora não. Nos próximos dias a gente vai trazer um balanço aí do número de vacinação aqui da Amili Norte, para os municípios aí vão dar uma olhada, né, eles devem ter lá, e aí a gente vai poder saber exatamente como é que anda a vacinação em todos os municípios, né, da Amili Norte aqui. Previsão do tempo. Então, hoje é aquele dia, né? Céu encoberto, muitas nuvens, ventos de 15 km/h, máxima de 15 graus, mínima 11 graus. Final de semana será com sol, muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens, máxima sábado 18 graus, mínima de domingo e mínimas, né? Máxima sábado 18 e mínima domingo de 13 graus, né? Então, assim será o nosso final de semana. Você está vendo aí atrás, né, no nosso mapa. E agora vamos às câmeras e vamos aos nossos patrocinadores. Um grande abraço a todos eles, né? A Websul Telecom sempre levando para você extrema qualidade, internet com confiabilidade. Websul Telecom. A Websul sempre à sua disposição na sua empresa ou na sua casa. Websul Telecom. Serviço confiável, feito por gente competente, uma empresa nossa, com gente daqui e que trabalha com alta tecnologia, não deixando nada a dever às outras empresas, e é uma empresa que está há 20 anos no mercado. Então a Websul Telecom é nossa, não é? É da nossa região, é daqui do Litoral Norte. A Websul Telecom sempre ligada em você, te levando a todos os lugares, na sua empresa ou na sua casa, não pense duas vezes. Contrate o Websul Telecom e você vai ter realmente um serviço de internet de banda larga extremamente confiável. Confiável também é a Sindapa. A Sindapa sempre está à sua disposição. Em Tramandaí, em Bé, não pense duas vezes. Segurança é Sindapa. A Sindapa tem o melhor pessoal, o melhor equipamento e com certeza o tempo de resposta da Sindapa é muito rápido para todos aqueles procedimentos necessários, já que conta com carros novos, modernos, equipamentos de última geração, pessoal bem treinado e extraordinárias instalações. Então, se você estiver precisando realmente estar seguro, sem ter dúvidas, em Tramandaí, em Imbé, Sindapa. Tramandaí, em Imbé, quando pensar em segurança, pense Sindapa. A Profimac na rua Doutor Flores em Porto Alegre torna seguro, já que segurança é a palavra do momento, torna segura a sua máquina filmadora ou fotográfica, fazendo excelente manutenção nas suas lentes, na sua máquina fotográfica ou na sua filmadora, que hoje, não é, a maioria das máquinas, exceto essas máquinas usadas em broadcasting, que aqui são máquinas para transmissões, não é, profissionais, são aí, na sua maioria, também fazem fotos. Então imagine, antigamente você tinha uma máquina fotográfica que depois começou a filmar. Hoje não, você tem uma filmadora que também tira fotos. E a Profimac, acompanhando a evolução dos tempos, está lá para fazer o melhor para você e pelo seu equipamento, para que você eternize os seus momentos ou para que você tenha o melhor equipamento confiável. Se você for um profissional da fotografia ou das filmagens, não esqueça, Profimac está aí no rodapé do vídeo, lá em Porto Alegre, na rua Doutor Flores. Julius Herr, para você que anda precisando dar um trato no cabelo, para você que não está satisfeito com o seu corte, para você que está achando que o seu cabelo não está legal, Julius Herr, você liga, está no rodapé do vídeo, marca a sua hora e não esqueça do recado que sempre dá o Julinho. Não mexa no seu cabelo, deixe isso para um profissional.
dá uma tratadinha em casa, né? Arruma, passa ali um óleozinho, passa um laquezinho, até poder ir ao profissional, até dá tempo, mas não faça isso por sua conta, porque é perigoso. Daqui a pouco você acaba destruindo o seu cabelo e aí fica complicado e muitas vezes muito caro trazê-lo de volta para o normal quando fica cabelo para ser trazido, né? Principalmente no caso das descolorações que as pessoas levam para casa para fazer e quando der errado de verdade. E não é muito raro isso. Então, Julius Hair, com mais de 30 anos de experiência tratando aí da sua aparência. Né? Uma maravilha. As Sopatas. As Sopatas está aí. Dona Mari, claro. As Sopatas trata muito bem o seu pet. O seu pet, lá nas Sopatas, é muito bem tratado. Como assim? Claro, lá tem o hotelzinho das Sopatas, a creche das Sopatas, a bicharada vai para lá e fica muito feliz. É muito legal. Se você fizer parte do clubinho das Sopatas, o seu pet usa os melhores serviços, os melhores produtos e você paga menos por isso. Então, Sopatas. E para você que anda aí pensando em passar uma tinta na sua casa, a tinta a gente não passa, a gente aplica, viu? E aí você precisa de profissionais para isso. O Ribeiro Tintas, em Tramandaí e Imbé. Ribeiro Tintas, não deixa dúvidas. Faz a cor que você quer, como você quiser. Olha só, Ribeiro Tintas. Também tem tradição nesta área, neste mercado. Nós vamos indo e voltaremos quando for quarta-feira, 18 horas. Amanhã, aqui no Tendência, não, amanhã é sábado. Eu tô na quarta, hoje é sexta. Então, amanhã tem a Dona Mari, às 22 horas, aqui com o Sem Filtro no Tendência. No domingo, missa às 19 horas, é tradicional. Na segunda-feira, aí sim, eu estou de volta com o Tendência Entrevista e o Julinho vai estar aqui na terça à tarde às 18 horas e aí se segue toda a programação do Tendência. Então é isso. Até segunda.